Eu usei a aba de comunidades aqui do YouTube para perguntar para você o que é que você está achando do Nintendo Switch 2. Afinal, fazem pouco mais de 3 meses que o console foi lançado. Então vamos parar de enrolação e vamos saber sobre o Nintendo Switch 2 na opinião da galera. Sempre que eu posso, eu procuro trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal, porque eu acho legal esse tipo de interação com os inscritos, com os membros aqui do canal. E se você não conhece, eu vou deixar uma playlist aqui em cima. Isso que tá virando uma série aqui no canal de alguma coisa na opinião da galera. E dessa vez é sobre o Nintendo Switch 2. Será que a grande maioria dos inscritos, será que a grande maioria das pessoas que passaram por aqui pelo canal e compraram o Nintendo Switch 2 se arrependeram? O que é que elas estão achando? Estão gostando? Qual que é a experiência que essas pessoas estão tendo? Então, sem enrolação nenhuma, eu já vou começar aqui com o primeiro comentário, que é de um membro aqui do canal, o Felipe Oliveira 8820. Vamos lá, abre aspas para ele aí. Uma ótima experiência, foi a primeira vez que peguei um console no lançamento. O visual dos jogos melhoram muito, o Switch 2 é tudo que queríamos, um Switch melhorado. Não ter mudado tanto o design foi uma das melhores coisas. A Nintendo aprendeu a não mexer em time que está ganhando. E eu concordo bastante com o que ele falou aqui, principalmente no fato da Nintendo ter aprendido em não mexer em time que está vencendo, né? Não mexer em time que está ganhando, porque é algo que eu já tinha comentado aqui no canal anteriormente também, das minhas expectativas, né? O que é que eu queria que o Nintendo Switch 2 fosse quando ele fosse lançado, o que acabou acontecendo, é que ele fosse nada mais nada menos do que o Nintendo Switch 1 melhorado, né? Melhor performance e tudo mais. O segundo comentário que eu vou trazer para vocês aqui é do Reinaldo S. Júnior, eu acho que é. Vamos lá, abre aspas para ele aí. O Switch 2 está incrível, ótimo hardware, grandes force party e um bom apoio das thirds nesse início de vida. Mas há dois pontos que a Nintendo poderia melhorar. Nem todos os jogos estão vindo localizados, como Pokémon e Fire Emblem. E os preços continuam muito altos para a nossa realidade. É o seguinte, mano, eu também concordo com você, tá? Eu gosto bastante dos First Party que a Nintendo lançou já nesse iniciozinho de vida, né? Que temos aí o Mario Kart World, temos também o Donkey Kong Bonanza e mais alguns outros jogos melhorados. Eu também acho que o apoio Third Party está sendo muito bom. E com relação às legendas, a gente vê um esforço por parte da Nintendo que isso já vem acontecendo, né? Sua grande maioria dos jogos vem sido traduzidas. Com relação ao Pokémon Legends EA, eu já imaginava, a grande maioria da galera já imaginava que ainda não seria em Legends EA que a gente veria legendas em português, mas vai saber, quem sabe, no futuro. Mas eu acho que a Pokémon Company, juntamente aí com a Game Freak, vão começar a localizar os jogos a partir aí da 10ª geração. É o que eu acho, tá? Não tenho informação nenhuma, tô tirando do meu bumbum isso daí, tá bom? Mas eu acredito que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E eu acredito que Fire Emblem vai vir em português, o novo que será lançado ano que vem, eu acho que ele vai vir em português Brasil também. Então, aparentemente, que a gente pode perceber que a galera tá curtindo, né, o Nintendo Switch. Não, calma lá, que todo mundo tem uma opinião diferente, né? E aqui a gente tem que dar espaço também para as pessoas que têm opiniões diferentes da gente. Você não precisa concordar com ninguém, tá? Mas só respeitar a opinião alheia é sempre o que eu peço para vocês aqui. Não precisa concordar comigo, só respeite a minha opinião, assim como eu respeito a sua. Darkwiz, obrigado, viu, cara, pelo seu comentário aqui. Vamos lá, vamos abrir aspas para ele aqui. Cara, estou com o meu tem 2 meses, e na real, o Switch 2 é só um Switch 1 Pro mesmo. Ele é maior, e isso o torna desconfortável. Agora que o hype passou e o preço diminuiu, eu acho que ele é uma boa pedida como console secundário. Mas depois de todo esse tempo, minha opinião sobre os jogos e ele é a mesma do Switch 1. Se você tem um outro console ou um PC, aquele jogo que você quer jogar saiu para esse console ou PC, compre e jogue lá. O Switch é só para exclusivos da Nintendo ou indies baratinhos mesmo. Quer entender o que eu estou falando? Veja a review de qualquer jogo AAA no Switch e em qualquer outro console. Super respeito a opinião dele, acho que realmente essa afirmação de que o Switch 2 é só um Switch Pro não é tão infundamentada assim, já que é o que a gente acabou de falar lá no primeiro comentário, né? O que a gente queria, pelo menos a grande maioria, era que o Switch 2 fosse um Switch 1 melhor, então seja Pro ou seja 2, ele é realmente um Switch 1 melhor. Quanto a ver as reviews de jogos AAA no Nintendo Switch 1, no Nintendo Switch 2 a situação é um pouco diferente, porém também, como ele disse, também parecida.
Por que diferente e mais parecida? Porque sim, se você obviamente pegar o jogo lado a lado de um PlayStation 5 ou de um PC high-end e comparar com um tablet portátil como o Nintendo Switch 2, é obviamente que no Nintendo Switch 2 você vai ter uma diferença, vai ter um downgrade, vai ter specs não tão avançadas. Mas como eu sempre falo aqui no canal, também é uma comparação muito injusta, porque você não pode pegar o seu PlayStation 5, colocar embaixo do braço e jogar na praça. Tá certo que nem com o Switch 2 você pode fazer isso, né? Se você for jogar na praça, você vai ficar sem. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Então, tipo assim, eu acho que no fim do dia, cara, eu, por exemplo, já tô bem vacinado com essas paradas gráficas. Gráfico extremamente bonito, obviamente, é um chamativo, é algo bem legal, é algo que a gente fica muito feliz. Mas eu não avalio a compra de um jogo somente porque ele tem um gráfico legal. Por exemplo, Final Fantasy VII Remake Intergrade, que tá para chegar no Nintendo Switch 2, eu zerei ele no PlayStation 5 e é um jogo incrível, ele é maravilhoso, ele é muito lindo, mas pô, jogar ele em modo portátil também vai ser bem legal. Então eu acho que no momento da compra a gente tem que mais pensar no que é mais viável pra gente naquele momento. Eu, por exemplo, não tenho tanto tempo quanto eu gostaria para ficar sentado na frente da minha TV jogando. E com isso, o modo portátil acaba me ajudando muito. Se eu precisar fazer algumas concessões gráficas para poder continuar jogando, mas on the go, eu acabo fazendo essas concessões pela minha falta de tempo, por eu estar menos tempo dentro de casa. Já para as pessoas que têm mais tempo para ficar dentro de casa, ou que, sei lá, né, só tem também a opção de ter um console, porque lembrando, né, falando aqui de ter 2 consoles não é a realidade de todo mundo. Isso também influencia a decisão de compra de tal console, né, o tempo que você tem disponível para jogar dentro de casa. Então, no final do dia, eu acho que é mais a gente parar para pensar o que vale mais a pena para você, né? Você tem bastante tempo, quer um gráfico melhor, quer uma experiência mais hardcore, não digo nem hardcore, mas você quer uma experiência com gráficos melhores e melhores performance, é claro que o PlayStation 5, Xbox Series X ou até mesmo um PC high-end é uma opção muito mais válida para você. Mas se você quer ter os jogos exclusivos da Nintendo ou quer jogar esses jogos third party ou indies indo para qualquer lugar, você tem outras opções, não só o Nintendo Switch 1, não só o Nintendo Switch 2, mas também Stream Decks e PCs portáteis. Mas é claro que em todas essas versões, tanto de PC portáteis e Nintendo Switch 1 e 2, você vai ter concessões gráficas, você vai ter que fazer concessões, né? Você vai ter que se contentar com gráficos menos potentes, com gráficos menos alinhados, se comparados com consoles mais potentes e dedicados a isso. O Gabriel também deu seus 5 centavos aqui, vamos abrir aspas para ele e ele diz: faz 2 meses que estou com o meu, e te falar que acompanhar uma geração desde o começo está sendo muito bom. Essa última Direct preencheu os próximos 6 meses facilmente. Tá sendo só alegria, o que falta mesmo é mais tempo para jogar. Abraço. Exatamente o que eu acabei de falar, né? A gente parece que quanto mais adultos estamos, menos tempo temos. Então, de repente, o Switch entra muito bem nesse cotidiano pela falta de tempo, né? Então, todo tempinho livre que você tem, você tá com um console ali, você aproveita para jogar 10, 15 minutos aqui, 20 minutos ali, ou um pouquinho no café da tarde, um pouquinho na hora do almoço, e isso já ajuda ao decorrer do mês aí você basicamente zerar um jogo ou outro. Então, pra mim também faz muito sentido isso que ele falou aqui. Obrigado, viu, Gabriel? Vamos abrir aspas agora aqui para Velim de 3249. Estou gostando, comprei apenas pela performance, visto que estou jogando jogos de Nintendo Switch 1 nele ainda. E também pelo valor, consegui um nacional por R$ 3.900 na Kabum usando o cashback. O preço realmente está alto, mas daqui para frente vai ser só para trás. Como já estamos vendo, os preços só vão aumentar por diversos fatores, sendo o principal o próprio Brasil, né? Se a pessoa quer jogar vários jogos, é melhor ir de PC, montando uma build para extrair 100% do mesmo, mas para mim que vou jogar um jogo aqui e outro ali, eu quero que o jogo me entregue entretenimento e não um simulador de sistemas. Ou, para alguém que já tenha um PC como principal, acaba fazendo sentido. Acho que vamos ter uma ideia melhor do poder do console e o quanto ele vai durar no próximo lançamento de Zelda ou no lançamento de The Witcher 4. Creio que ainda nem usaram o DLSS nos jogos First Party. No geral, não sinto remorso como algumas pessoas que compraram pelo hype, mas é realmente um item de luxo. Não que videogames e computadores já não fosse para a realidade brasileira,
E ao final aqui ele dá uma dica: comprem com o pé no chão para não se arrependerem, galera. E exatamente, a opinião dele é muito válida e acredito que vai fazer muito sentido para muitas pessoas. A coisa que eu acrescentaria aqui, mas isso serve para todas as plataformas, é primeiramente você ver quais jogos que você mais quer jogar e é óbvio, né, em quais plataformas eles estão disponíveis. Então, por exemplo, se você quiser jogar um God of War, você pode montar um PC ou pode pegar um PlayStation. Se você quiser jogar algo da linha da Nintendo, exclusiva da Nintendo, você vai ter que fazer concessões novamente e ir de Nintendo. Então, no final do dia você vê qual o jogo que você mais quer jogar e aonde ele está disponível, não é mesmo? Acho muito relevante o que ele vem falando aqui com relação ao DLSS, que a gente viu recentemente que algumas empresas third party estão usando bastante eficiência, assim como a gente viu gameplays de Resident Evil 9 rodando em modo portátil, rodando muito bem, Final Fantasy VII Remake Intergrade também rodando muito bem, fazendo uso de DLSS em modo portátil, mas realmente eu também não sei se a Nintendo já usou em algum first party ou não. Eu acredito que ela tenha usado no Donkey Kong, mas eu não tenho certeza absoluta, não me vem na cabeça agora. Mas realmente, essas tecnologias, tanto de DLSS como a de inteligência artificial, com certeza elas vão amadurecer ainda mais no desenvolvimento de jogos do Nintendo Switch 2 e possivelmente a gente vai ver uma melhora aí, né, tanto na performance como nas resoluções. O Antônio Nogueira 9134 mandou a braba aqui, ó: eu amo meu Switch 2. Só queria que a bateria durasse um pouco mais, porém não me arrependo de ter comprado. Acho que só é uma pena os jogos não serem de um preço bom no caso dos exclusivos, porém a Nintendo quando faz um jogo é bem feito e visualmente fica muito bonito. Também acho chato esse negócio de ficar tendo que pagar para melhoria de jogos. Para mim não tem sentido. Se já compramos um console novo para poder ter uma experiência melhor, para que ter que comprar o update dos jogos? Infelizmente isso é um rumo que toda a indústria vem tomando, né? A gente tem isso tanto no Xbox como no PlayStation 5 e agora no Nintendo Switch. É o tal do dinheiro infinito, né, cara? Infelizmente a gente fica em segundo plano, mas também vamos pensar que tem várias outras empresas que estão fazendo um bom trabalho. Por exemplo, o Hollow Knight Silksong teve update gratuito. Bom, tem vários outros aí no mercado, não vou lembrar de todos agora de cabeça aqui. O Hades 2 também teve update gratuito. Se você que é assinante do Nintendo Switch Online, que a grande maioria pegou o update de Zelda, dos 2 Zeldas, de forma gratuita. Então tem, né, o Pokémon Scarlet and Violet de forma gratuita também. Tem vários outros jogos aí que tiveram updates gratuitos. E infelizmente essa área de updates pagos realmente é complicada. O Normal Dan _YT mandou aqui, ó: estou achando muito bom o fato de ser um console Nintendo que usa todas as tecnologias da minha TV LG OLED, é incrível, 4K HDR, 120 FPS, o G-Sync e VRR no futuro. Porém, ainda espero por jogos 100% Nintendo Switch 2 e não jogos migrados. Realmente, esse início de geração, essa transição, assim como a própria Nintendo falou anteriormente, né, queria fazer uma transição mais suave, é um caminho que todas as empresas vêm adotando ultimamente. Por um lado é bom, porque a base instalada da geração anterior é muito grande e, tipo, as empresas não tiram o osso de uma vez, né, dessa galera. Essa galera ainda tem a oportunidade de jogar muitos jogos novos. Então isso é muito legal. Por outro lado, tem esse fator que eu vou colocar entre aspas aqui, né? Porque eu não sei se é uma verdade absoluta, o que eu acredito que não seja uma verdade absoluta, mas é que sim, né? Em alguns jogos, por você ter que fazer algo rodando legal na geração anterior, você acaba limitando um pouco mais a geração posterior, né? Então ainda tem que haver esse equilíbrio, né? Vamos abrir aspas aqui para o Ricardo Miguel Araújo Castro 8201. Vou ser bem sincero e talvez seja o único a pensar assim. Pode ter certeza que você não é o único, tá? Vão ter mais pessoas que vão se alinhar completamente com o seu comentário, tá? Quase não jogo fora da dock, porque a bateria está durando em média 3 horas e pouco. Apesar de ser muito fã de Donkey Kong, eu não gostei de Donkey Kong Bonanza, talvez foi o único. Achei muito fácil, e a única dificuldade é achar os colecionáveis, que até certo ponto é legal, mas depois fica chato. No mais, zerei os 2 Zeldas novamente, e isso foi legal. E não podia faltar os preços, já que estão me desmotivando a comprar novos jogos. Então, cara, você pode ter certeza que a sua opinião, além dela ter sido ouvida, ela é muito coerente.
tem bastante gente, eu vi algumas pessoas também que não gostaram de DK, tá? Você não é o único. Eu particularmente gostei bastante, mas eu vi bastante gente falando que é repetitivo, que realmente é muito fácil e tudo mais. Tem algumas coisas que eu fiz na minha gameplay que me ajudaram ali a dosar um pouco mais a dificuldade, assim como eu adotei a opção de não fazer upgrades de corações. Então chegou um pouquinho para frente da metade do jogo ali, era basicamente hit kill e me deu bastante problemas ali para continuar adiante. Mas isso é algo totalmente pessoal, né? Infelizmente a gente tem todos os fãs de Nintendo, a gente tem que concordar com o que o Ricardo falou aqui. Os preços vêm desmotivando muitas pessoas a comprar novos jogos, esperando aí por promoções que a gente sabe que por parte da Nintendo é os 30% e ainda é difícil de entrar. Mas realmente o preço dos jogos é algo que está bem limitante, né? É um fator que está sendo bem desmotivador para qualquer brasileiro e para qualquer pessoa no lugar do mundo, porque até mesmo fora do Brasil, $80, $90 ou até mesmo mais que isso realmente para um jogo de videogame é algo muito caro. A Priscila Amâncio 4477 também pegou dela recentemente, que ela já tinha falado pra gente aí no canal, e ela disse aqui, ó: eu estou gostando bastante, mesmo com a drenagem rápida da bateria, não me atrapalha a jogatina. Qualquer coisa eu conecto o cabo e tá tudo certo. É isso aí, cara, o importante é se divertir, meu. A gente fica procurando tanto defeito nas coisas que, sei lá, muitas das vezes, por ficar procurando defeito, a gente acaba não olhando pro lado positivo e acaba deixando de curtir mais do que a gente poderia curtir muito mais, não é mesmo? E o Rangel Bonfonte 4066 lançou aqui, ó: fala, meu irmão, tô com meu Nintendo Switch normal ainda, até ia comprar o 2, mas tu acha que vale a pena? Agora eu tô pegando todos os jogos Pokémon, fechando todos com meu filho. Pra mim, o Nintendo Switch normal tá de bom tamanho. Rangel, cara, ó, isso é muito pessoal, tá? Se vale a pena ou não, a gente tem que ver qual que é a nossa situação financeira primeiramente. Vamos ver, dá pra comprar, não dá? É um valor obviamente alto, né? Então a gente, como um comentário anterior falou, a gente tem que comprar com os pés no chão pra gente não se arrepender depois, né? Ou principalmente não acabar encrencado em dívidas aí de cartão de crédito e tudo mais. Tirando esse fator, eu acho que o Nintendo Switch 2 ele realmente é um belo de um upgrade pro Nintendo Switch 1. Mas isso não desmerece o Nintendo Switch 1 de nenhuma forma, principalmente para as pessoas que ainda nem tiveram o Nintendo Switch 1 ou que ainda não tiveram a oportunidade de jogar muitos jogos do Nintendo Switch 1. Só vai de Nintendo Switch 2 se você tiver uma grana a mais para comprar, se você tiver um dinheirinho a mais para investir, porque a gente fala às vezes, né? Ah, por 2.000 a mais ou por 1.000 a mais você já investe um pouquinho a mais e compra, mas nem sempre as pessoas têm esse 1.000 a mais. Às vezes as pessoas já deram um duro danado para conseguir juntar a grana para comprar o Nintendo Switch 1. E o Switch 1 ainda vale muito a pena, principalmente para as pessoas que não o tiveram. Porque ele, como eu sempre falo aqui no canal, ele tem uma biblioteca insana. E cara, quem comprou o Nintendo Switch 1 agora vai demorar muito para jogar muitas coisas que ele tem de coisa boa. Se a gente tirar todos os jogos ruins da biblioteca do Switch 1, você tem jogo, ó, pra caramba para você jogar ainda. Então, no final do dia, eu recomendaria para você que tem uma graninha a mais e vai comprar agora, faz o salto. Ou, de repente, tá com o Switch 1, tem uma oportunidade boa, vai vender por um preço legal e vai investir pouca coisa em cima, vale muito a pena. Não necessariamente você precisa, nossa, eu vou desfazer do meu Nintendo Switch 1 agora para comprar o Nintendo Switch 2 porque eu tô perdendo de jogar muita coisa. Não, por enquanto você só perdeu o Mario Kart World e Donkey Kong Bonanza. Então, eles ainda estão com preços altíssimos. Continua com o Nintendo Switch 1, vai jogando, quem sabe futuramente o preço desses jogos começam a entrar em promoção, alguma coisa, o valor do console do Nintendo Switch 2 também vai baixando, e aí sim, talvez, para a grande maioria faça mais sentido você fazer esse salto. E é claro que eu estou excluindo da equação os loucos que nem eu, os hypados, os tremedeira, os viciados, que a hora que sai um negócio novo, fica tremendo, babando, vontade de pegar, né? Porque eu sou assim, não aguento. Abre aspas aqui pro Guilherme Mev 1242. Mesmo sendo mais potente, ele não aguenta os jogos AAA decentemente. Isso faz ele perder muito valor pra mim. Ele serve como o primeiro Switch, só que com mais fôlego pra indies, AA e, é claro, os proibitivos da Nintendo. Tô gostando? Tô. Guilherme, obrigado aqui, cara. Gostei muito da sua opinião. Eu gosto da performance, pelo menos jogos AAA que eu venho jogando até o momento, e pelo que eu vi também aí de Resident Evil 9, de Final Fantasy VII Remake, são jogos que estão rodando muito bem.
como eu disse no início do vídeo, com algumas concessões, mas para mim essas concessões são válidas, já que eu vou aproveitá-los de forma on the go, né, no modo portátil. Então, como eu falei lá no início do vídeo, vai mais de você ponderar qual modelo de jogo, né, empolga mais, né, é a fidelidade gráfica com uma taxa de quadros melhor, lembrando que, por exemplo, Final Fantasy XVI no PlayStation 5, eu joguei o game todo em 30 FPS, porque em 60 ele estava todo cagado. E pra mim foi uma experiência incrível, teve vídeo dele aqui no canal. Eu gostei muito de Final Fantasy XVI a 30 FPS. Então, acho que vai de cada um parar pra pensar e, como eu falei, fazer as devidas concessões, se acaso você quiser um portátil ou não. Mas fica aqui o seu comentário muito da hora, mano, valeu mesmo. E claro, né, com esses comentários todos que eu li aqui pra vocês, tá faltando o seu aí, já vai deixando o que é que você tá achando do Switch 2, que eu quero saber a sua opinião e você pode ver aí que eu leio tudo, tá? Aí você aproveita também, já deixa um like, hypa esse vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho, avalie se tornar membro aqui do canal, entra lá no nosso grupo de WhatsApp pra gente trocar uma ideia. E é claro que, como sempre, tá pintando um videozinho aqui em cima pra você continuar aqui comigo e um botãozinho aqui embaixo pra se inscrever caso ainda não seja inscrito. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e tchau!